Boa, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia na História. Nesse vídeo eu vou dar uma explicação bem rápida do porquê é importante contextualizar os acontecimentos, os personagens, porque é importante contextualizar a Bíblia. Bom, vamos começar. Por que é importante contextualizar? É importante contextualizar, na verdade, qualquer coisa que você estude em história, senão o negócio não faz sentido, né? Mas a Bíblia, ela tem uma diferença muito grande. Quando você contextualiza, aquilo tem graça. Aquilo passa a ser ou épico, ou uma passagem de uma aventura, alguma coisa, tudo toma cor. É como se tudo fosse preto e branco quando se lê, mas quando se contextualiza, aquilo fica colorido, fica mais divertido. Eu vou dar um exemplo aqui. Em Mateus, capítulo 8, versículo do 5 ao 13, tem a passagem em que um centurião vai conversar com Jesus, tá bom? Jesus você conhece, o centurião é o personagem que nós vamos contextualizar nesse momento, bem rapidamente. A passagem diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo de meu teto. Bom, duas partes importantes aqui de toda essa situação, né, que aconteceu entre o centurião e Jesus. O centurião foi falar com Jesus e o tratou como Senhor. Em duas partes, logo no 6 e no 8, você vê o centurião falando Senhor. Isso é um tratamento que se dá a alguém que está num cargo mais elevado do que você. Alguém que você vai tratar com respeito. Uma pessoa que tem uma posição, um prestígio, ou por conhecimento, por mérito, alguma coisa essa pessoa eleva, coloca numa posição acima da sua. Por isso que você chama de Senhor, não é? E outra coisa é quando ele diz assim: não mereço receber-te debaixo do meu teto. Então essas duas partes mostra que o centurião estava elevando Jesus a uma posição mais alta do que ele mesmo estava. Tudo bem. Aí você pensa, tudo bem, isso é normal, era Jesus, curava, enfim. Mas vamos contextualizar essa passagem. Quem era o centurião? Bom, o centurião fazia parte do exército romano. O exército romano na época de Jesus era a maior potência militar da época. E o exército romano fazia parte do Império Romano, que era o povo mais sofisticado tecnologicamente. Eles tinham tecnologias que deixavam... Para vocês terem noção, a tecnologia de Roma começou a ser igualada na sua totalidade lá no ano de 1300, 1400, para vocês terem noção, né? Tanto a parte de saúde pública, eles tinham banhos e banheiros públicos, eles tinham saneamento básico, por assim dizer, né? Então eles tinham questão do comércio deles, a política deles, eles eram muito mais elevados. E o exército era a força bruta do Império Romano, né? E dentro do exército romano existiam os legionários, o soldado. O soldado, que nós conhecemos hoje como soldado, naquela época chamado de legionário, era um homem de frente de combate, não era um homem normalmente de família rica, nada. Era alguém que se dispunha a estar naquela situação, né? Recebia uma gratificação que nós hoje chamamos de salário. Eles recebiam também em forma de sal, que era para colocar na carne. Isso eu vou falar num momento mais oportuno, mais para frente. Mas enfim, o legionário que se destacasse em combate, fosse um grande guerreiro, não tivesse medo da morte, cumprisse as ordens com rigor, um homem totalmente diferenciado e tivesse sobrevivido a diversos conflitos, esse homem, um comandante, né, de tropas, poderia elevar esse legionário ao estado de centurião. O que é interessante é que um centurião ele comandava uma centúria, que era por volta de 70 e 100 homens. E quando uma região conquistada já pelo exército romano precisava de certo controle do império, o que eles faziam? Colocavam um centurião. O centurião, a partir daquele momento, ele pegava muitas das riquezas para si, né? Ele pegava a melhor casa da região, ele pegava parte da riqueza para ele era um homem diferenciado. Então, em qualquer região que um centurião fosse colocado, ele era o império,
o representante do imperador. Uma pessoa que poderia determinar a vida e a morte de uma pessoa numa situação, por exemplo, ele me roubou e tal. Você vai falar com quem? Com o centurião. Então ele era um homem extremamente importante, poderoso, rico, um homem que o seu nome tinha que ser dito com respeito. Aí você pega esse centurião numa terra pobre como era, dizendo a um homem que até onde ele conhecia era um marceneiro, né, que vinha de uma região chamada de Nazaré, que era, pode-se dizer que era a região mais pobre de todo aquele território, era uma das regiões mais pobres daquela região. Então, percebe o quão pesado se torna quando o centurião, aquele homem diferenciado, chega para Jesus, que é um marceneiro, um homem pobre, de origem pobre, e fala: Senhor. As pessoas em volta devem ter que ficar espantadas com aquele tratamento. Um centurião chamando Jesus de Senhor. Ou ainda pior, dizendo: não mereço receber-te debaixo do meu teto. Percebe o quanto fica diferente depois que eu explico para você quem era o centurião? É por isso que é importante contextualizar. Esse canal tem esse papel, contextualizar os acontecimentos bíblicos. Eu espero que você goste. Lembrando que a contextualização é importante para estudar qualquer coisa, qualquer história, desde as reais, as fictícias, qualquer coisa, e dar um tom, a cor para aquilo que você está estudando. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Até mais.